Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais, uma parceria da Convenção Batista Mineira, do Colégio Batista Mineiro, e é um prazer muito grande estar falando com você. Eu sou o pastor Aloysio Penido, presidente da Convenção Batista Mineira e pastor da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Se você quiser me mandar uma mensagem, pode anotar aí o e-mail, o telefone e deixar uma mensagem. Eu mando um forte abraço para todos que estão nos assistindo. Pastor irmão, aliás, não é pastor, é irmão Joel, lá da Associação do Norte de Minas. Que Deus o abençoe rica e prosperamente. Pastor Ivan, na Zona da Mata, região de Juiz de Fora, Deus abençoe. Todos os coordenadores, pastor Hélio Volotão, região de Manhuaçu, Deus abençoe rica e prosperamente e que a obra do Senhor caminhe nesse ano de 2014 da melhor maneira possível. O propósito desse programa é abençoar a sua vida. Por isso, eu quero trazer um texto da palavra do Senhor neste mês de janeiro. Nós estamos trazendo reflexões, porque é um mês de férias, é um mês em que as pessoas se ausentam e a partir de fevereiro voltaremos às nossas entrevistas. Mas eu quero trazer aqui um texto de Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Pouca gente tem falado sobre esse texto da palavra do Senhor, mas esse texto bíblico, ele na verdade se constitui numa grande profecia, algo que muda a história da humanidade, porque a nação de Israel percebeu muito claramente o significado de todo este capítulo 2 de Daniel. E por esta razão, os escribas, os fariseus do tempo de Jesus, que sempre o estavam questionando, nunca o questionaram sobre a questão do reino de Deus. Eles nunca o questionaram, pelo contrário, quando Jesus morreu em cima ali na cruz onde ele estava sendo crucificado, eles colocaram Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. E eles tinham a compreensão de que haveria um reino e de que haveria um rei. Obviamente não aceitaram que este rei fosse Jesus, mas eles nunca o questionaram a respeito deste assunto. Por que razão? Devido ao que está aqui em Daniel capítulo 2. Nabucodonosor teve um sonho, e um sonho que o impressionou muito, o incomodou, e ele não se lembrava bem do sonho. Então ele chamou todos aqueles assessores da Babilônia. A gente sabe que a Babilônia era uma das maiores potências do mundo, o Império Babilônico, não é? Uma das 7 maravilhas do mundo. E Daniel tinha sido levado lá para a Babilônia como escravo. O capítulo 1 do livro de Daniel diz que eles fizeram uma seleção lá dos principais e Daniel estava entre eles, só que o rei havia determinado que eles se alimentassem das iguarias da Babilônia, das bebidas, e Daniel disse, não, nós temos um Deus e nós queremos servi-lo, e nós não vamos abrir mão disso não. E além de Daniel estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses nomes foram lhes dados como nomes babilônicos. E o rei permitiu então que eles não se alimentassem das iguarias da Babilônia e se alimentaram apenas de legumes, verduras. E depois do tempo determinado, diz que esses homens, incluindo Daniel, estavam 10 vezes mais capacitados do que todos os outros que foram submetidos à prova. Pois bem, agora Daniel faz parte daquele grupo de assessores do rei, que eram pessoas astrólogas, pessoas que tinham a magia, a adivinhação. Então, quando o rei era perturbado por alguma situação, eles eram chamados. E o rei então teve um sonho. E ele mandou chamar os seus assessores para os assuntos espirituais.
Só que ele diz o seguinte, olha, eu não me lembro do sonho e eu quero que vocês me digam o sonho que eu sonhei. Aí ele colocou todo mundo numa situação muito complicada. E eles disseram, impossível. Nenhum ser humano pode fazer isto que eu estou contando para vocês, está aqui no capítulo 2 do livro de Daniel. Você pode encontrar aqui no livro de Daniel, só você ler. E então todos aqueles homens disseram, não, nós não somos capazes, não somos capazes. E o rei então diz, bem, se vocês não são capazes, todos vocês serão mortos, vocês não servem para nada. Eu vou mandar fazer picadinho de vocês. Eu vou acabar com as casas de vocês, com as famílias, com os negócios de vocês. Se vocês não me revelarem o sonho que eu tive. Uma situação complicada, né? Porque se você diz qual foi o sonho, fica mais fácil de dizer a interpretação, pelo menos forjar uma situação. E era isso que Nabucodonosor estava dizendo. Vocês vão mentir para mim se eu disser o sonho. Então eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Então foram a Daniel e deram a notícia. Daniel, olha, o rei está furioso, porque ele sonhou, não se lembra do sonho, ninguém é capaz de dizer a ele qual foi o sonho e você tem que dar seu jeito. E Daniel foi ao rei e pediu ao rei alguns dias. Você pode me dar alguns dias? E o rei deu-lhe alguns dias. E ele chegou para os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, não é? E disse para eles, vamos orar ao Senhor, porque nós estamos diante de uma situação muito difícil. Ou o Senhor vai nos responder agora, ou nós vamos ser mortos. E então eles oraram, eles clamaram, e muito tempo eles clamaram ao Senhor. E veja que coisa tremenda, o Senhor mostrou para Daniel qual foi o sonho de Nabucodonosor. Que coisa tremenda, meu amado. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E a gente encontra essa história aqui. E aí Daniel começa, agora ele pede para ir ao rei, a partir do versículo 30. Então ele começa a dizer, a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel vai ao rei e diz, Deus me fez saber, não porque eu seja melhor do que os outros. E uma coisa incrível que eu vejo aqui, Deus permitiu que Nabucodonosor, um pagão, tivesse um sonho sobre aquilo que ia ser uma mudança tremenda na história da humanidade. E nós veremos isto aqui nesse texto, se o tempo não permitir, no próximo programa. Daniel começa a dizer para Nabucodonosor, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Primeiramente, no sonho do rei, ele viu uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. O rei sonhou com uma estátua enorme, uma estátua terrível. E Daniel está descrevendo o sonho. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Veja, Daniel está dizendo para ele, rei, você sonhou com uma estátua enorme, cabeça de estátua de ouro, mas
suas pernas de madeira, de pau, de pedra. E Daniel está dizendo que de repente vem uma pedra e dá contra a estátua e acaba, esmiuça aquela estátua. Então, continua Daniel, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, como poeira, em síntese aqui poeira. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Meu amado, isso aqui é uma profecia que Deus está mostrando através de um homem pagão, de um homem ímpio, para não dizer que isso veio, não é, de alguém da nação de Israel ou de algum cristão nos tempos modernos, mas Deus mostrou em sonho a Nabucodonosor aquilo que era o seu propósito com a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Qual seria o plano de Deus? Qual seria o propósito de Deus? Essa pedra é uma referência a Jesus. Essa pedra que veio e deu contra aquela estátua, e a estátua foi feita em pó, essa pedra é Jesus, querido. Aquela estátua representava os impérios que já haviam dominado sobre a face da terra. O Império Babilônico, um dos mais poderosos, o Império Grego, Sírio, Romano. O texto está dizendo então que tudo aquilo foi feito pó. A pedra deu contra. E a pedra, olha, agora ela se espalhou por toda a terra, diz o texto sagrado. Então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana da eira do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua e fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Então Daniel conta o sonho para Nabucodonosor e diz: agora eu vou dar a interpretação. Olha, que coisa tremenda. Deus permite a Daniel que ele sonhe o sonho do rei e que dê a interpretação do sonho. Por que razão? Porque é uma revelação de Deus para a humanidade, de que Deus estaria agora trazendo um novo reino e um novo rei, o reino dos céus. E este rei é Jesus. Este rei é Jesus. Sobre isto eu vou falar para você no próximo sábado, neste mesmo horário. Quero contar com a sua audiência, quero que você convide outras pessoas para se juntarem a nós, porque esta palavra é uma palavra muito abençoada para o seu coração. Te desejo um feliz 2014, um ano cheio de bênção, como já o fiz no último programa. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém e amém. Deus nos abençoe.